Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. E hoje vou trazer um tema aí muito importante para nós. Vamos falar sobre as 3 transformações após a vinda de Cristo, da vinda de Cristo para cá. E nós cremos que a vinda de Cristo foi consumada no ano 70 depois de Cristo. Nós cremos que a primeira vez que Jesus veio a este mundo, ele veio em um corpo de carne, cumpriu seu ministério como homem, Jesus de Nazaré, foi elevado à cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, e no ano 70 aconteceu a segunda vinda, a parousia de Jesus. Nós cremos disso. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 2, que olhou para o templo e disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. Então nós cremos sobre essa perspectiva. Cremos também que todas as profecias acerca das Escrituras foram cumpridas. Ou seja, a Bíblia é um livro fechado. Hoje não vivemos tempos bíblicos. Infelizmente, o sistema religioso insiste em acreditar que as profecias, existem profecias futuristas, É onde eles creem que existe ainda a profecia. Eles creem na profecia, nas profecias bíblicas cumpridas de uma forma, porém, no que tange a escatologia, que são as coisas acerca do fim, eles creem que isso ainda irá acontecer, são futuristas, Então nós cremos que não, tá bom? Então, abençoado, se você ainda não se inscreveu no nosso canal e se esse assunto aí chama a tua atenção, é um bom convite aí para você estar estudando com mais afinco essa palavra. Então queria pedir a você, se inscreva no nosso canal agora mesmo, toque o sininho para que o YouTube te avise e claro, compartilhe aí nas redes sociais que vocês pertencem. Deixa eu trocar de óculos aqui, abençoado, porque acho que esse óculos aqui reflete menos, Esse óculos aqui é o que eu uso muito, mas ele reflete muito a luz ali nos meus olhos e às vezes abençoados não conseguem me ver os meus olhos, Mas tá aí, abençoado. Então, abençoado, se inscreva aí, toca o sininho, já deixa o seu like que vem coisas boas por aí. Vem coisas boas, coisas edificantes. Sempre quando o Senhor nos entrega essa mensagem, eu posso afirmar a vocês que coisas boas estão vindo para nós da parte do Pai, tá bom? E também vocês comentem à vontade, tá legal? O que vocês acharem interessante aí, tá legal? E compartilhem as nossas mensagens, tá legal? Dia 13/11 estaremos lá em Duque de Caxias, em Sarapuí, juntamente com o abençoado Geraldo Moraes, do canal da Igreja em Espírito e Verdade. Vamos estar reunidos ali com ele no dia 13 de novembro, a partir das 10 horas da manhã. Mais para frente, no dia 1º, quando começar dia 1º, agora virar o mês, eu vou estar dando mais detalhes aí, até mesmo de como vocês vão chegar lá. Tá legal, queridos? Estamos entendidos? O livro está disponível, tá legal? Os abençoados aí que entraram em contato comigo, muito obrigado aí a todos os abençoados que adquiriram, e realmente as pessoas estão sendo impactadas por esse livro, que se chama A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro do sistema religioso, tá bom? Entre em contato comigo e saiba como você vai fazer para adquirir essa preciosidade. Bom, então vamos aí, abençoado, vamos à palavra? Vamos aí? Vem pra graça que eu te explico. Então, abençoado, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês nesta mensagem é informar-lhes que o reino de Deus não é visível. O reino de Deus não é palpável. O reino de Deus para o sistema religioso é algo que ainda está por vir, é algo inacessível, é algo que não se tem hoje no mundo. Eles não creem que o reino de Deus se faz presente, porque olham para o mundo segundo a carnalidade das suas doutrinas, Porque, a bem da verdade, quando você tira o contexto da vinda de Cristo para hoje, os dias de hoje, com a cultura de hoje, ali na Bíblia diz que Cristo viria nas nuvens, Então fica as pessoas olhando para as nuvens e vendo se Jesus um dia vai voltar, fazem suas previsões aí catastróficas, E sempre dão errado as previsões da vinda de Jesus, no que tange as coisas que acontecem, guerras, às vezes terremotos, eventos aí climáticos. Então eles vêm a público aí dizer agora é e nunca é, agora vai e nunca vai, agora vem e nunca vem, então e nunca virá. Então, na verdade, foi ensinado a ver essas coisas segundo a carne, Até mesmo a questão no que tange a ressurreição dos mortos,
Eles creem de maneira efetiva que os mortos vão se levantar dos túmulos, nessa coisa toda. E tudo o que a Bíblia vem tratando em relação a essa linguagem era no sentido figurado, só que eles não entendem dessa forma. Mas fazer o quê? Então o reino também, de certa forma, foi ensinado errado. O reino é algo palpável. Não é. O reino é espiritual. Vamos ver o que Jesus falou acerca do reino de Deus, né? Ali em Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 22, que diz o texto: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Olha que revelação o Senhor faz, né? Então, se o Senhor se dirigiu para aqueles homens e falou que o reino já estava dentro dele, podemos entender que esse reino de Deus sempre esteve presente. Então, o reino de Deus, ele sempre esteve presente no mundo. Porque o reino de Deus é a essência, é o ser, e nunca foi um pacto. O reino de Deus não é um pacto. Nós podemos dizer que houve lei e há graça, mas o reino de Deus sempre esteve presente. O reino é eterno. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Todas as vezes que a gente for ler as cartas de Paulo, as cartas dos outros discípulos de Jesus de Nazaré, nós temos que entender que eles passaram por um período chamado período de transição. Que período é esse, André? É um período que correspondeu ali da morte e ascensão de Cristo aos céus até o ano 70. Então foi conhecido como um período de transição. O que significa isso? Que a graça já se encontrava no mundo, mas ainda havia a lei. Então eles estavam nesse período transitório. É o período conhecido da primeira igreja. Tá bom, queridos? Período da primeira igreja. Então, Paulo, quando escrevia suas cartas, ele escrevia sob essa perspectiva de estarem ainda no tempo da lei, mas ao mesmo tempo já sentindo a fragrância da graça, vamos dizer assim. Então, o reino de Deus sempre foi o expressamento de quê? De Deus em nós. Sendo que fomos, né? Se formos aprofundar no que tange a estas questões do reino de Deus, só aqui nessa mensagem ficaríamos horas e horas falando da profundidade que é ser reino de Deus, tá bom? Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa mensagem é informar que o reino de Deus nunca foi nada palpável, é uma questão espiritual, que tenha isso em mente, tá bom? Aí surge a seguinte pergunta: por que os antigos, lá André, o povo lá de Israel, eles não alcançaram o reino de Deus? Por quê? Não é verdade? Por que nós alcançamos? Será que somos melhores do que eles? Eu vou explicar o que aconteceu, abençoado. Isso aconteceu por eles não ter alcançado o reino, aconteceu por dois motivos. Claro que foi Cristo. Cristo é a nossa diferença. Não que eu seja diferente do povo que viveu antigamente, não. A diferença é Cristo. E se eu não estou em Cristo, logo eu não sou nada. Então, por dois motivos. O primeiro, por conta da morte espiritual, tá? Que deu início lá em Adão. Logo, se o reino era espiritual, aquele povo que viveu nessa época num tempo de trevas e morte, né? De morte espiritual, não poderia alcançar tal benesse de estar no reino de Deus. Por quê? Por terem seus espíritos opacados. O que significa isso, André? Espíritos afastados da comunhão do Pai. Então aquele povo que foi de Adão até Cristo, né, até a vinda de Cristo no ano 70, os seus espíritos estavam sujeitos à segunda morte. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, tá, foi por causa da carne contaminada por conta também lá do início de tudo em Adão. Tá entendendo? Então foi dois motivos: a morte espiritual e a carne contaminada. Então o resgate de Cristo em sua vinda implicou nessas duas coisas também que eu acabei de explicar para vocês. Preste atenção. Então o resgate em duas coisas. Esse resgate foi em duas coisas. A primeira, tá? A primeira, a partir deste ponto de chave da história,
né, do ano 70 depois de Cristo, que consideramos ser a parousia, né? Jesus veio, ressuscitou os espíritos daqueles que morreram antes de sua vinda, tá? E segundo, pagou a dívida para tirar o pecado do mundo. Tá entendendo? Então, por dois motivos, aquele povo não alcançou o reino de Deus. Primeiro, por estarem com seus espíritos mortos. E segundo, por causa da carne. Quando Jesus veio no ano 70, também implicou em duas coisas. A primeira, a partir deste ponto, né, da sua parousia, Jesus veio e ressuscitou os espíritos daqueles que morreram antes de sua vinda. E segundo, ele pagou também, a segundo ponto seria que ele pagou também a dívida para tirar o pecado do mundo. E a partir deste ponto, todos os espíritos que viriam ao mundo experimentar essa condição de filho de Deus, viria com o espírito vivificado e a carne morta. É por isso que nós temos que ter esse entendimento bem claro em nossa mente, tá bom? Então hoje já nada mais nos separa do amor de Deus. Por quê? O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque sem Cristo Jesus, nós e os judeus seríamos a mesma coisa, estaríamos mortos em espírito e a carne também seria uma inimizade com Deus. Foi por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 1, essa preciosidade aqui pra gente, que diz o texto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Por isso que eu falei no começo, né? O sistema religioso se baseou na carne, andam segundo a carne, eles querem ver tudo acontecer para crer. Então eles estão igual o povo judeu, não é verdade? Eles querem ver para crer. Foi por isso que o povo judeu não alcançou tal bênção de entender o reino de Deus na questão espiritual. Então, abençoados, a partir de agora, de posse desse entendimento acerca do reino de Deus, que é espiritual, e a vinda de Cristo que também se consumou no espírito, no mundo espiritual, podemos então dizer que alcançamos 3 transformações para nós nos dias de hoje. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Três transformações que pode ser considerada como posições também, tá legal? Pode ser considerada dessa maneira. Bom, a primeira transformação foi a lei. A lei foi transformada. A lei, quando foi dada ao homem naqueles dias lá de Moisés, foi dada para que o homem pudesse ser resgatado e voltar a ter comunhão com Deus por causa de Adão. Então a lei ela foi posta para isso, sendo que ela teve 2 efeitos contrários. A lei de Moisés teve 2 efeitos contrários. O primeiro, por mais que os homens tentassem, eles não conseguiriam atingir a plenitude do ser para ter comunhão com Deus. Ou seja, eles não conseguiriam cumprir toda a lei. Não conseguiram. O homem ainda dependeria de um pequeno detalhe e que faz toda a diferença. Ainda que o homem cumprisse a lei, atenção, ainda que o homem cumprisse toda a lei, ele ainda dependeria dessa diferença que eu vou mostrar para vocês. Sabe qual é a diferença? A diferença era que na lei, os pecados só poderiam ser pagos por sangue. Então esse é o grande detalhe. Ainda que o homem na lei conseguisse cumprir a lei de Moisés toda, teria essa diferença. Os pecados dele só seriam removidos quando fossem pagos por sangue. Onde está isso, André? Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Olha aí. Então, o homem que cumprisse a lei, ele teria que esperar o dia da expiação, que vocês sabem que é aquela cerimônia onde se matavam os animais e aspergia ali o sangue dele, onde queimava-se o incenso para apagar o pecado do povo. Somente depois deste dia era que o homem estava em plena comunhão com Deus, mesmo aqueles que cumprissem toda a lei, e ninguém de fato cumpriu. E o segundo efeito era que por conta da carne, os homens se tornaram frios. Vou explicar. Os homens cumpriam a lei, os homens cumpriam a letra, que diz que é fria, e eles se distanciavam do reino de Deus, se distanciavam
da essência de Deus. E Jesus, por diversas vezes, acusa, né, os judeus que eram cumpridores, né, pelo menos se esforçavam para cumprir a lei. Jesus acusava eles de serem, ao ponto de chamar-lhes de sepulcro caiado. Na verdade, Jesus fez uma crítica, né, que eles dizimavam, faziam as coisas tudo certinha, mas no que tange as coisas de amar o próximo, eles deixavam a desejar. Eles viam, cumpriam ali a lei na letra. Mas Paulo dizia uma coisa sobre a lei, que a lei era santa, boa, e a lei era espiritual. Atenção para esse corte. Romanos capítulo 7, versículo 14, diz o texto: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha aí. A lei é para se cumprir no reino de Deus. Você só pode cumprir a lei de Deus no Espírito. Mas Paulo dizia, eu sou carnal, vendido sob o pecado. E aqui é interessante novamente tocar nesse assunto, que Paulo, quando escreveu isso, ele escreveu sob essa perspectiva de pacto de transição. Tá, abençoado? Estava dentro da lei, porém apontava para um futuro melhor. Então, neste momento, Paulo poderia dizer isso, que ele estava vendido sob pecado. Hoje, de maneira nenhuma, podemos dizer isso, tá bom? Mas o homem, nestes dias em que Paulo escreveu a sua carta, ainda estava, né, a carne estava ativada. Por isso que ele não conseguia cumprir. Foi quando houve a vinda de Cristo, né? Nós notamos que quando Cristo veio nas nuvens com poder e grande glória, esse evento trouxe vida aos espíritos que estavam sujeitos à segunda morte, ressuscitando-os. E aonde se deu isso, André? No mundo visível? Não, no mundo espiritual, igual ao reino de Deus. Vocês estão entendendo que as coisas de Deus, ela parte do ponto espiritual e aí se manifesta no mundo real através de nós? Esse é outro corte. Então, abençoado, a partir deste ponto, quando foi consumada a vinda de Cristo, os espíritos que viveriam essa experiência de filhos de Deus em um corpo de carne, como nós hoje, viriam ao mundo com o quê? Com o espírito vivificado. Então, com a comunhão de Deus com Deus refeita para sempre através de Cristo, e hoje nós podemos cumprir a lei, que é espiritual. Nós não cumprimos na carne, e sim no espírito. Por isso que Paulo em Hebreus disse isso aqui, olha, Hebreus capítulo 8, versículo 10. Olha o que diz aqui. Hebreus capítulo 8, versículo 10 diz: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, mente, espírito abençoado. As escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Lembrando aí, abençoado, que mais uma vez Paulo escreve aí sobre essa perspectiva, né? Por isso que ele fala a casa de Israel, mas realmente nós somos um novo Israel, um novo de Deus, que é no Espírito. Tá entendendo, abençoado? Então, isso aí, quando Paulo fala isso aí, só se completou aonde? Quando o templo veio abaixo. Então, a partir deste ponto, nós somos o Israel de Deus espiritual. E até quando? Para sempre. Então, esta é a primeira transformação que houve após a queda do templo no ano 70. Ou seja, a lei que era algo escrito na pedra, era escrita em folhas, né? Era escrita em madeiras, ela passou a ser no nosso coração. Vamos então à segunda transformação, que foi o sacerdócio, né? Saiu o sacerdócio humano e entrou o sacerdócio espiritual. Ou seja, cada um de nós hoje, nós somos sacerdotes espirituais. Diga aí, abençoado, eu sou um sacerdote espiritual. E você hoje está dentro de um templo. Qual é o templo? Você mesmo. O templo vai ser a terceira transformação. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas a segunda transformação era que Deus estava tirando o homem, substituindo o líder, o sacerdote, para pôr você como sacerdote do teu templo. Então, se você é um templo, esse templo, ele tem que necessariamente ter um sumo sacerdote. E qual é o teu sumo sacerdote hoje? Cristo. Você é o sacerdote. E Cristo é o sumo sacerdote. E você é o quê? Sacerdote deste templo. Por isso que você tem que cuidar desse templo. Então, hoje, o templo não está mais na esquina. O templo não é uma construção. Porque essa construção aqui veio abaixo.
Então não existe mais esse posicionamento para a construção. Logo, quem cuida desse templo é você, que é sacerdote. Então a sua responsabilidade aumenta. Hello? Diga aí, abençoado, a minha responsabilidade aumenta. Não que isso seja algo penoso, que não é. Vou explicar. Tá? Eu vou explicar que não é penoso. Porque o fardo de Jesus é leve. Jesus retirou tudo o que poderia gerar fracasso neste novo templo. Vou repetir. Jesus tirou tudo o que poderia gerar fracasso neste novo templo que é você. Você crê que Jesus retirou tudo que poderia te atrapalhar? Você crê? Eu creio. E o que poderia te atrapalhar? Você sabe? O pecado, por exemplo, poderia te atrapalhar, sim ou não? Se o pecado estivesse de pé, esse poderia te atrapalhar a comunhão com o sumo sacerdote do teu templo, que é Cristo. Porque Deus ou Cristo não habita em templos sujos. Então ele removeu o pecado para que o seu templo estivesse limpo. E o que mais poderia te atrapalhar? Vai pensando aí, abençoado. A sua carne. Essa poderia te atrapalhar. Mas eu tenho algo a lhe dizer, que a sua carne está morta para Deus. Leia Romanos capítulo 8 depois. A carne se encontra morta para Deus. Ou seja, isso não pode mais sujar o seu templo, nem pecado, nem a sua carne. Então, do seu templo, só pode emanar as coisas do reino. Mas aí você pode me dizer assim, mas André, com a tua sinceridade, eu também posso falar com a minha sinceridade, mas André, às vezes eu escorrego aqui na casca de banana, né? Às vezes eu dou ali uma fraquejada, né? Às vezes eu caio ali e tal. Mas como é que fica então essas coisas? Abençoado, como eu também de vez em quando, todos nós, né, graças a Deus, porque ninguém é perfeito na carne, mas eu tenho algo a te dizer. Houve uma justiça deixada por Deus nesta vida, que é o quê? Plantou, colheu. Então, no que tange as coisas deste mundo, né, os erros, os acertos, é fato, plantou, colheu. Hoje, tem uma passagem que diz que se queixa o homem dos seus próprios pecados. De que se queixa o homem? Dos seus erros. Então hoje, se você vive uma vida diferente por causa de um erro no passado, você tem que fazer essa reflexão hoje para saber que você está colhendo aquilo que você plantou. E a partir desse momento começa a plantar coisas boas. Mas o teu sacerdócio é inviolável. Pegou o corte aí? Agora vamos ao terceiro e a última transformação desse tema, que foi a queda do templo, né, no ano 70 depois de Cristo. Saiu essa obra de cena, né, saiu os templos, né, e entrou o templo do Espírito, que fica onde? Na tua mente. E nós temos uma mensagem neste canal maravilhosa em que eu falo sobre isto mais profundamente, de ser o templo, tá bom? Se você não viu, tem duas, na verdade são duas mensagens, todas as duas maravilhosas. Eu vou deixar aqui nas descrições deste vídeo para que você possa se aprofundar nessa questão de ser o templo. Você precisa entender isso muito bem, tá bom? Então, abençoado, hoje estamos no reino, tá? E exalamos o quê? O bom perfume de Cristo. Hoje nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós descobrimos nesta mensagem 3 transformações que houve conosco, né? A diferença do homem que vivia no pacto da lei e hoje nós que vivemos no reino de Deus. A grande diferença é Cristo, sem dúvidas, tá? Vimos porque aquele povo não alcançou essa excelência, porque precisariam ser algumas coisas removidas, tá? O homem do Antigo Testamento. E nós cremos que isso foi removido por Cristo em sua vinda no ano 70, tá bom? Por isso que em graça diz aquele versículo, né? Crie, por isso falei. Em graça é assim, é você crê e você fala. Então eu falo. A primeira transformação foi a lei, que na lei foi escrita em madeira, pedra, folha, papel, mostrando um tempo perecível. E hoje essa lei está gravada em nosso espírito. A segunda transformação foi a saída do sacerdote, um líder humano, que na lei cuidava do templo de pedra. E entrou o quê? O sacerdócio espiritual, que sou eu e você, e que nós hoje cuidamos desse templo. E que temos um sumo sacerdote que habita em nosso templo. E aí entra a terceira transformação, onde Cristo entrou para sempre em nosso templo, em nosso espírito, e se fez um conosco. Para quando? Até quando?
para sempre. Entendeu, abençoado? Entendeu essas 3 transformações? É claro que tem muito mais transformações por aí, né? Mas eu considero essas 3 aí, pelo menos por hoje, já basta pra gente, ok? Então, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos aí e até a próxima mensagem. Dia 13 de novembro, sua vida vai entrar em outro nível de glória. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. Não percam, André Pimentel estará conosco no dia 13 de novembro às 10 horas da manhã, trazendo uma palavra. O encontro acontecerá na Igreja em Espírito e em Verdade, que fica em Sarapuí, Duque de Caxias. Para maiores informações, use o nosso WhatsApp 219-7987-4668.